Você acha que a forma como a gente fala as palavras, como a gente monta as frases, para além da questão gramatical do português, faz diferença? Que impacto que vocês acham que tem? Essa semana eu estava conversando e a gente falando dessa questão de como que a gente pode se referir ao outro, não no sentido correto do português, como eu posso falar com o outro, mas no sentido de avançar para a inclusão, o acolhimento, de fato enxergar esse outro. E eu me lembrei de quando eu era criança. Vocês também já quiseram um brinquedo que vocês eram apaixonados e não conseguiram? Eu, quando criança, eu queria muito uma boneca meu bebê. Ela era molinha e dava para abraçar, pegar no colo. E eu tinha algumas bonecas que eu amava, e que inclusive fui eu que escolhi. Tinha lá uma caixa enorme, um monte de boneca, eu fui lá e escolhi. Mas eram bonecas completamente de plástico, não tinha uma articulação, o tronco tudo duras, pareciam mais umas estatuazinhas do que bonecas. E eu queria uma meu bebê para pegar no colo. Só de um tempo que eu vivi aí na virada do século, uma época de dólar um para um. Perto da fronteira, isso fazia muita diferença. Então, um belo de um dia, meus pais e um casal de amigos organizaram aí uma viagem para a fronteira para comprar brinquedos para a gente. E eu achei que eu ia voltar com a meu bebê. O outro casal tinha duas meninas, e eu e meu irmão. Fomos, e elas ganharam a boneca meu bebê. Para a gente ainda continuava caro, pelo que entendi, mesmo o dólar um para um, mesmo na fronteira, que era mais barato, eu voltei com uma boneca que tinha um corpinho mole, mas era uma boneca ainda com muita distância da meu bebê. Mas ela tinha um diferencial, ela chorava. Ela tinha uma chupeta que você tirava, ela chorava, a hora que você colocava, ela desligava lá o botãozinho on-off e ela parava de chorar. E eu voltei com aquela boneca. Mas mais do que não ter a meu bebê, eu fiquei intrigada. Falei, gente, ela chora muito diferente. Nunca vi um bebê chorar desse jeito. E aquele choro foi me intrigando. Eu punha para chorar e falava, tem coisa errada com essa criança. E aí eu fui desmontar a boneca para descobrir por que que ela chorava daquele jeito. E eu descobri dentro dela que tinha um disquinho, que era, na verdade, um LP de vinil, que é onde eles tinham gravado o choro. Mas eu fiquei muito indignada. Eles iam gravar, que não pegaram uma criança chorando de verdade e gravaram. Enfim, não sabia como resolver o problema, tive que lidar com meu bebê chorando diferente. Passaram-se os anos, estou eu, numa especialização de neurociência, e o professor conta que fizeram um estudo e descobriram que as crianças choram na língua materna. E a criança aprende a prosódia dentro já do útero. Então, o chorar se aprende no útero, especialmente com a fala da mãe, com de outros adultos que estão em torno. Então, ele vai aprendendo um padrão básico já na gestação. Então, não é a língua do país que nasceu, mas é na nacionalidade aí do contexto de onde ele está, da família que ele está. Porque vai ultrapassando a parede abdominal e é, de alguma forma, percebido pelo feto dentro já do útero. E aí eu falei, ah, então, minha boneca, na hora, eu falei, ela chorava noutra língua, era uma criança francesa com a mãe brasileira, tadinha, era só alguém completamente incompreendida. E eu entendi aquele choro diferente, né? Era uma boneca importada que tinha vindo com o choro de um bebê de outra nacionalidade. Por isso eu não reconhecia o choro.
E aí, nessa linha do estudo, tem a questão de como a gente fala as frases, como a gente constrói a linguagem de uma língua. Não sei se a palavra, se faz sentido linguagem de uma língua, né? Não sou neurolinguista. Como a gente constrói o pensamento a partir da linguagem, a gente influencia diretamente o nosso pensar pela forma como a gente aprende a nossa língua e também como a gente diz, a gente impacta e vai influenciando nessa cultura. E eu sempre, mais nova, eu achava que não fazia sentido toda vez uma mudança de nome. Por exemplo, na saúde, uma época é portador, outra hora é pessoa com. E eu falo, mas que diferença faz? Então, para mim, não fazia sentido. Não é a mesma coisa, a gente não está entendendo do que a gente está falando. Então, eu sempre achava que se o outro tinha entendido, fazia muito diferença a palavra que ia usar. Entendia que a comunicação não dependia disso. Quando eu fui estudar, por exemplo, eles têm um estudo com a forma como as pessoas constroem as frases a partir da cultura, né? Em culturas diferentes. Então, culturas que dizem eu quebrei meu braço, tem um comportamento diferente relacionado à culpa, à punição, à responsabilização, diferente de culturas que dizem o braço se quebrou, o braço foi quebrado. Então, quando, e é claro que a gente, em sã consciência, não vai lá e quebra o braço, hoje eu quero quebrar meu braço, então ele, em geral, não acontece de forma intencional, é acidente, né? Fora, lembrei daquele caso daquele atleta que ficou preso numa montanha, né, com uma pedra no braço, que chegou uma hora ele viu que ele foi lá e arrancou o braço fora. Mas é um processo completamente diferenciado e raro. Em geral, a gente quebra por acidente, mas a gente diz, eu quebrei meu braço. E isso modifica a forma ou influencia como a gente vê o mundo, a gente, a questão da culpa. E aí eu fui entendendo que as frases, as palavras, a forma, ela não é simples nesse sentido de que tanto faz qual palavra eu estou usando, porque elas nos moldam. A gente é moldado pela linguagem e a gente também molda o exterior. A gente pode modificar a partir das frases, como elas são ditas, como elas são construídas. E isso fez muita diferença, inclusive para conversar comigo. É claro que tem um movimento de pensar num todo, do acolhimento, diminuir a exclusão, e que faz muita diferença. Então, ir pensando em formas diferentes de como a gente fala, de como a gente constrói as frases, dos nomes, né? A nomeação faz muita diferença. A gente já conversou aqui sobre como é importante para o cérebro quando a gente nomeia a emoção, nomeia a situação que está acontecendo para que ele saiba lidar. Então, a gente não consegue lidar com coisas que a gente não sabe o nome, o que está acontecendo, então a gente precisa. Mas a forma como a gente nomeia, o nome que a gente dá, como a gente constrói a frase, como a gente conversa com a gente, com o outro e com o mundo, faz diferença. Então, pensando nisso, né? Como que eu vou dizer eu quebrei meu braço impunemente, né? Sem, de alguma forma, trazer essa responsabilidade para mim. Então, o exercício, acho que o insight de hoje é provocar, olhem para o que vocês estão dizendo, como vocês falam com vocês. Se são frases que trazem culpa, que trazem, né, um lugar de exclusão com o outro. Então, vale a pena prestar atenção nos nomes, na construção da frase, porque ela não é descarregada de significado. Faz toda a diferença e vai nos trazendo uma concepção de mundo e de concepção da gente. Então, a gente pode modificar a forma como a gente enxerga as coisas e como enxerga o mundo, também construindo frases, usando palavras diferentes, construindo um jeito de conversar
diferente. Então, vale prestar atenção. Eu sou Cibele, este é o Insights Pedagógicos.